né? Você fazer uma coisa e descobrir que é errado e continuar errando já não é mais ignorância, talvez seja burrice. Só lembrando que a gente não está falando aqui que os filhos não... que a gente tem que passar a mão quando o filho faz coisa errada, não. Exatamente. Não, a gente não está falando disso aqui, não. Não é para passar a mão na cabeça, mas é que a gente não pode ensinar o errado. Exatamente. Com o nosso gesto, a gente ensina Exatamente, o errado. exatamente isso que eu queria focar, Roberto, porque às vezes as pessoas falam, mas, poxa, como é que eu vou... Eu acredito que tem muitas pessoas nos assistindo, inclusive... Vai ter gente falando falo isso, sempre quando eu falo desse... Como que eu vou corrigir? Como é que eu vou corrigir? Corrigir? Você está falando que é fácil? Não, a gente entende, não é fácil educar e disciplinar uma criança. A gente não está querendo convencer você, pai, mãe, a ser um pai e uma mãe banana, né, mole com seu filho. O seu filho, ele precisa confiar tanto em você que ele precisa assumir uma responsabilidade de confiança e de respeito. Então, quando você fala, ele precisa ter isso. Mas o meu filho é diferente, ele tem outros tipos de reação. Eu vou deixar a doutora falar sobre isso. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: se acontecer alguma coisa, o seu filho vai correr de você ou para você? Ou para você. Nossa, isso me fez refletir demais e cada vez mais eu tenho tentado estreitar ainda mais os laços com os meus filhos pensando nessa frase. Quando a gente tem os pais como nossa referência, a gente pode ter o problema que for. Na hora que ele falar com a gente vai falar, é ele, é ela, ele tá certo. Tô olhando de maneira equivocada, mas a gente precisa ser referência dos nossos filhos. E uma coisa que acontece muito, que a gente tem que prestar atenção, é que a sociedade, ela tá muito cansada. Os pais estão muito cansados. E sabe o que a gente tá vendo? A gente tá vendo pais chegando em casa, cansados dos seus trabalhos, da sua vida, e descontando em cima dos filhos as frustrações que eles estão tendo. E isso é horrível. Então, eu tenho um dia horroroso no meu trabalho. Eu não posso brigar com o meu chefe porque ele vai me mandar embora. Aí eu chego dentro de casa e faço o quê? Desconto no meu filho. Mas por que eu desconto no meu filho? É fraco. Porque ele é fraco. Igual você falou aqui no início. Então, tomar muito cuidado. A gente precisa muito. Então, eu fiquei até arrepiada. Tenho que tomar muito cuidado com isso, sabe? Tem que se policiar. Muito. Né? Porque nós somos seres humanos, a gente está passivo a externar uma raiva, né? De alguma forma, a gente precisa colocar aquilo para fora, só que a gente tem que saber como. Né? Qual é a maneira mais saudável, não só para eles, mas para a gente também, de como se colocar. Por que eu tenho que engolir tanto sapo, por exemplo, dentro do meu trabalho, para chegar em casa e descontar na minha família? Por que eu não aprendo o diálogo de maneira assertiva dentro do meu trabalho, dentro desses conflitos que levam para minha casa dor? Só para a gente finalizar, vou ler aqui o comentário da Guara. A Dara fala: cresci num lar violento, mas nunca consegui ser violenta dentro de casa. Tem atitudes difíceis de entender. Eu sei que uma conversa amável resolve tudo. Obrigada, Guara, pela sua participação. Obrigada a vocês também. Eu tinha mais tantas perguntas para fazer, mas nosso tempo acabou. Eu agradeço muito, né? A gente também. Esse diálogo é muito importante, muito, né? Esse diálogo. realmente. Obrigada. E olha só, agora a gente vai atualizar as informações sobre os protestos aqui no Espírito Santo. Os caminhoneiros, nesse momento, fazem manifestação em 10 pontos de rodovias federais que cortam o estado. Eles protestam em todo o país desde a noite de domingo, depois da derrota do presidente Jair Bolsonaro nas urnas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já determinou que a Polícia Rodoviária Federal faça a imediata desobstrução das rodovias em todo o país. O ministro reforçou que a Polícia Militar pode e deve agir para liberar as BRs e também prender manifestantes que não cumprirem a determinação. A CESP disse que a situação aqui no nosso estado está sendo monitorada. E essa paralisação também já tem impacto direto, gente, nas viagens de ônibus. Vamos ao vivo agora com Sueli Araújo. Ela está aqui na rodoviária da nossa capital e vai trazer detalhes para a gente. Como é que está o movimento por aí, Sueli? Muita gente teve a viagem, precisou ter a viagem suspensa, cancelada? Muita gente, Roberta, boa tarde para você, boa tarde para o pessoal de casa. Essa movimentação que a gente está mostrando aqui, ela não é por conta do feriado de amanhã. A gente sabe que muita gente aproveita um dia de folga para visitar parente, para passear, mas aqui, pelo menos a maioria desse monte de gente que a gente está vendo aqui, realmente é porque está tendo dificuldade com as passagens que foram compradas. Você disse que a gente tem bastante ponto de bloqueio ainda. Eu fui agora há pouco lá no
Twitter da PRF para ter alguma atualização. A PRF já atualizou que, pelo menos na BR-101, são 6 pontos que continuam interditados: João Neiva, Serra, Aracruz, Itapemirim, Linhares e também no município de São Mateus, no norte do estado do Espírito Santo. Na 262 também há ponto de interdição, em Domingos Martins. A Polícia Rodoviária Federal disse também que na 259, BR-259, há manifestação em Colatina e em Baixo-Guandu. Desde o último domingo, essas manifestações, elas acontecem em rodovias importantes, não só do estado do Espírito Santo, mas também de outros estados brasileiros. Eu conversei com alguns funcionários aqui da Águia Branca, que é uma empresa que opera na rodoviária de Vitória, para saber sobre a situação aqui nesta terça-feira. Alguns funcionários disseram que desde ontem viagens foram canceladas. Para a gente ter uma ideia, Roberta, 90 viagens que ocorreriam durante a manhã e início da tarde de hoje foram canceladas pela empresa por causa dessas manifestações. A Águia Branca informou que quem tem viagem marcada, está aí ansioso com a situação, pode sempre acessar o site da empresa, porque lá toda hora tem algum tipo de atualização. A empresa disse também que linhas intermunicipais que fariam trajetos aqui mesmo dentro do estado foram afetadas, assim como linhas interestaduais, com viagens, por exemplo, a Minas Gerais, Rio de Janeiro e também Bahia. Essas foram prejudicadas. Segundo a empresa, quando o motorista consegue um desvio, um atalho, ele faz esse caminho, mas nem sempre isso é possível, por isso as viagens foram canceladas, pelo menos 90 só nesta terça-feira. Há uma preocupação também, Roberta, com a questão do abastecimento na Ceasa, né? A gente sabe que as rodovias foram prejudicadas, afetadas, por isso há essa preocupação. A gente entrou em contato com a Ceasa para saber como é que está nesse momento ali, como é que foi o dia de hoje, e a Ceasa respondeu que 90% dos produtos que eram esperados, que vêm de fora do estado, como laranja, batata e melancia, não haviam chegado à central, pelo menos na manhã desta terça-feira. Lembrando que amanhã é feriado e não haverá abastecimento. O sindicato que representa as empresas distribuidoras de gás, o Sindigás, informou que a situação é preocupante também, porque há uma interdição parcial no trecho ali da BR-101 em Aracruz e, por isso, o deslocamento dos caminhões que chegariam para o abastecimento também foram prejudicados. Vou pedir ao Zazá para mostrar para quem está em casa como é que é a realidade aqui nesta terça-feira. Zazá, pode me acompanhar, por favor? Porque quem conhece a rodoviária de Vitória, Roberta, sabe que aqui é o ponto de embarque. Cada plataforma tem um número e aí o passageiro aguarda a chegada do ônibus. Movimentação tensa, grande, muita gente aqui falando no telefone, avisando que vai chegar atrasado, que a viagem foi cancelada. Então, realmente, uma terça-feira bastante complicada para quem tinha se planejado, comprado ali a passagem com antecedência e acabou sendo pego de surpresa. Essas manifestações, elas começaram, né, na verdade, ainda no domingo à noite, mas aqui no estado, ontem pela manhã, elas tiveram início e desde então a situação ela é complicada. A PRF disse que está conversando ali com os manifestantes, tentando desobstruir a via, mas por enquanto a gente tem ainda interdições em rodovias importantes aqui no Espírito Santo. Roberta. Tá certo, Suelen, obrigada, viu, pelas suas informações. Se você tiver novidades, só chamar a gente. Inclusive, a gente vê que o movimento ali na rodoviária, né, por ser numa terça-feira, são exatamente 2 horas e 29 minutos, está bem movimentado pelo dia da semana, pelo horário. Obrigada, viu, Suelen? E agora, pela internet, eu vou conversar com um advogado especialista em direito do consumidor, Sérgio França. Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Fala Espírito Santo. Doutor Sérgio, vai explicar para a gente, né, o que as pessoas que compraram passagem e não conseguiram embarcar, o que elas devem fazer. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos que nos assistem. Sem dúvida, essa é uma situação excepcional, né? Até porque tanto fornecedor quanto consumidor não esperavam, né? Isso não é previsível de se acontecer, né? Nós temos aí bloqueios em diversas rodovias federais e estaduais que acabam impossibilitando essas viagens de ônibus pelas empresas. E aí, então, o consumidor, ele fica prejudicado, ele não deu causa a que isso acontecesse, por óbvio. Mas também o fornecedor também não deu causa a isso que a gente chama de caso fortuito ou força maior. Então, nesse caso, a gente aplica uma série de princípios do Código de Defesa do Consumidor, como, por exemplo, o princípio da vulnerabilidade do consumidor, que ele é considerado a parte mais
fragilizada, né, na relação de consumo ali por natureza. Essa previsão ela é constitucional e também no próprio Código.